Bom dia. Vamos fazer a prece? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Nós tínhamos agendado para o dia 16 de março uma palestra com o Romário de Araújo Melo, da cidade de Campinas. Ele iria fazer no dia 15 lá no Cristão, e no dia 16 aqui com a gente, no domingo. Só que, por algum motivo, ele não vai poder comparecer com a gente aqui no domingo. Acho que ele vai ter que retornar no próprio sábado. Então fica aí o convite para vocês para estar lá no Cristão, no Centro Espírita Cristão, lá na Prudente de Moraes, no sábado, dia 15, às 20 horas. Daqui a 15 dias, não sábado agora, no outro sábado, dia 15, às 20 horas. Então a palestra é com o Romário de Araújo Melo. Ele é da cidade de Campinas, é embriologista, cetologista, especialista em malformações embrionárias, envolvendo aspectos genéticos e ambientais, com mestrado e doutorado pela Unicamp. Autor da obra Embriologia da Alma, Dr. Romário apresenta um estudo profundo sobre a maravilha da vida e o processo da concepção, por meio de uma obra ilustrada contendo ainda fotos inéditas de laboratório. Um dos embriologistas mais renomados do Brasil, com inúmeros títulos de reconhecimento no exterior. Então está aí uma excelente oportunidade da gente ter um pouquinho mais de conhecimentos, com o Dr. Romário de Araújo Melo, lá da cidade de Campinas. Sábado, dia 15, às 20 horas, lá no Centro Espírita Cristão. Tá? Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Maria para fazer a palestra para a gente. Por favor, Ana. Alô? Alô? Bom? Bom dia, gente. Então vamos pedir que a paz de Jesus e as bênçãos do Senhor possam recair sobre nós nesse domingo e que juntos podemos ter um pouquinho mais de conhecimento das coisas do plano espiritual
e eu escolhi um tema que é justamente sobre essa época que nós estamos esses dias. É o Carnaval e como é que os espíritas devem se posicionar com essas alegrias. E eu fiz um pequeno resumo para a gente entender a posição do Carnaval, só para a gente entender, porque não é o fato de estudo da gente. Porque o Carnaval, ele na verdade surgiu antes de Cristo, com os gregos e os romanos. E naquela época era uma festa para festejar a colheita da época. Era uma festividade agrária mesmo. E com o passar do tempo, além dessa celebração, ela acabou pegando contornos religiosos. Foi quando o cristianismo acabou vinculando as festividades da Páscoa com as festas de Carnaval. E conforme o tempo foi passando, essa festa acabou pegando um perfil de município, das cidades. E no Brasil, quem nos trouxe o Carnaval foi os portugueses, mais ou menos no século XVII. E eles trouxeram essas festividades com o perfil da festa da Europa. Mas aqui no Brasil, com o passar do tempo, ela acabou tomando um contorno bastante diferenciado. Acabou sendo uma época onde enlouquecer se tornou lícito. Todos os tipos de desvarios pode. Nesses dias, tudo é extremamente permitido. E quando eu fui pesquisar para montar a palestra, eu achei duas linhas de pensamento dentro do Espiritismo. Uma delas é que pede mesmo para que o espírita não se envolva com essas festividades. Taxa totalmente essas festividades como coisas materiais e coisas da carne. E como a gente sabe que nessa época uma falange de espíritos inferiores e obsessores acabam sendo atraídos para o planeta, então essa linhagem pensa que seria mais seguro para o espírita não estar envolvido. Mas a outra linhagem de pensamento, que é a que a gente vai ver hoje, que aliás não adianta a gente pregar que nada pode. A gente sabe que tudo pode. Só depende como é que a gente vai caminhar diante de determinadas situações. Então, grande parte desse estudo eu retirei do Correio Fraterno e de uma estudiosa de Espiritismo, ela é a Eliana Haddad. Então, mediante todo esse perfil, ela diz que, nos seus estudos, que nós espíritas, como seres, ou melhor, como espíritos imperfeitos ainda, na realidade, quando essas festividades elas aparecem, a gente fica em dúvida. Será que eu vou e fico sendo uma presa dos perigos? Será que eu me retiro? Mas a mídia e todo o movimento que existe no nosso país acaba despertando a nossa curiosidade. E a gente quer avaliar como é que a gente pode fazer parte dessa festividade. Então, o estudo principal dela é em cima da nossa sintonia vibratória. E ela vai nos trazer uma consciência de que se a gente manter o nosso padrão elevado, a gente consegue sim curtir as alegrias do Carnaval. Aí ela começa com uma pergunta, esse estudo. E para nós espíritas, o que muda nessa época? Isso também poderia ser, né? Para que nós, os espíritos encarnados, não só os espíritas, né? O que muda nessa época? E afinal, como devemos encarar o Carnaval? E a resposta é muito simples. Nós devemos encarar o Carnaval como a gente qualquer outra situação de dificuldade igual ao Carnaval. Porque o nosso tema hoje é o Carnaval, mas ela lembra bem que existem inúmeras situações onde vai aparecer obstáculos que vai
desfigurar a nossa condição de progresso. E é aí que a gente vai ter que encarar as situações, principalmente agora, essas situações do carnaval, com os nossos conhecimentos obtidos dentro dos nossos templos religiosos. Aí ela coloca duas posições de orientação. A primeira, afinal de contas, nós somos espíritas do mundo e no mundo. E uma vez que evoluímos em sociedade, porque ninguém evolui sozinho, isso não existe, e estamos inseridos numa cultura, numa história da nossa própria civilização. Então não tem como fugir. É nossa obrigação buscar um caminho, um processo e uma condição para evoluir mesmo dentro dessas dificuldades. E no carnaval, a festa da carne e toda essa condição de atração dos nossos companheiros inferiores. E ela apresenta uma resposta para que a gente se posicione muito bem, e a posição dela é muito linda. Não só no carnaval, que ela diz assim, que a lei divina na qual está inserida a necessidade do progresso será sempre a mesma em todas as épocas, em todos os lugares, contendo os princípios cristãos, ser vivenciados e exemplificados na sua integridade. O que ela quer dizer com isso? Que não adianta a gente ser espírita bom dentro da casa espírita. Não tem valor isso. O que tem valor é quando nós conseguimos obter todo esse conhecimento cristão e levar para fora, na sociedade, aonde existem inúmeras situações, aonde nós temos condição de exemplificar os nossos conhecimentos. Porque dentro da casa espírita é fácil. Quando a gente se reúne, como a gente se reúne hoje, ou em situações de trabalho, de estudo, nós comungamos as mesmas ideias e os mesmos ideais. Então nós não temos que nos envergonhar de levantar a bandeira do Cristo na hora dessas dificuldades. É isso que ela nos traz aqui. Porque a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela só quer mostrar para o homem a importância da responsabilidade. Não é porque são dias de carnaval, de festividade, que eu posso extrapolar todos os anseios animais que tem dentro de mim. Porque a responsabilidade não tira férias. E a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente vai colher no futuro. Então, nesses dias de farra e de desvarios, então eu vou botar tudo para fora, porque lá no meio de tudo aquilo, ninguém vai prestar atenção em mim. Medo e engano. Porque nós somos sempre uma individualidade, onde nós temos que prestar conta das nossas responsabilidades com o Pai. Então nós temos que ser responsáveis em todas as situações. No caso do carnaval, mas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, na doença, quando há necessidade, que estendamos a mão. Então ela vem trazer o estudo da responsabilidade. Mas e aí então? Como é que eu faço para ir nesse ambiente onde a gente sabe que existe a presença de irmãos obsessores e inferiores? Sintonia mental. Porque como a linhagem antiga temia que nós fôssemos influenciados, isso cai inteiramente por terra, gente. Porque os nossos irmãos inferiores e obsessores, eles só conseguem uma sintonia para atuar a sua influência negativa se nós baixarmos a nossa sintonia mental. Então, sintonia elevada, não existe condição. Eu posso estar no meio
de toda a turma brincando o carnaval num desfile, não interessa. O que interessa é o que eu estou fazendo ali. O que vai dentro de minha alma, de meu pensamento. Se eu estou ali unicamente para curtir as alegrias e as festividades, não tem por que eu ter medo de nada. Não existe perigo nenhum para a gente. Aí, tem 3 esclarecimentos. Por que disso? Por que ela foca na sintonia? Nós sabemos que o Espiritismo nos traz os estudos que nós estamos constantemente sendo acompanhados por inúmeros irmãos invisíveis. E o tempo todo nós estamos recebendo influências más e boas. A moeda tem 2 lados. E a sintonia mental é a mesma coisa. Se eu baixar a minha sintonia, eu permito que esses irmãos inferiores me influenciem. Se eu não abaixo a minha sintonia vibratória, eu não permito que isso ocorra. Segundo, realmente nessas ocasiões, as pessoas dão a todos os tipos de exagero. Álcool, droga, sexo e inúmeras outras situações. Mas isso é problema do irmão que toma esse caminho. Nós temos que escolher o nosso caminho. Porque se essa atração vai ocorrer, a minha individualidade, que eu nunca perco, que sou um ser único para Deus, tenho que levar o meu pensamento. Terceiro, se para o espírito tudo é uma questão única de sintonia mental, ela reafirma: não existe risco. Os espíritas podem, sim, participar das festividades do carnaval. Se a gente raciocinar, vamos colocar um exemplo para que a gente sinta a diferença. Se um mestre numa bateria de uma escola de samba, que ele estuda, que ele quer levar a sua arte, que através da sua alegria, ele quer na avenida passar a sua arte, música, para que todos fiquem felizes e alegres. Obrigada. E um outro irmão que foge da multidão, mas se enfia nos bares da esquina, se enchendo de álcool, numa imensa tristeza, qual desses 2 irmãos vai atrair uma energia negativa? Não tem nem dúvida. Então, o que interessa é aquilo que nós vamos fazer dentro de todas essas alegrias do carnaval. Aí o posicionamento espírita. Primeiro, ele diz que o espiritismo não quer formar adeptos tristonhos e taciturnos, mortos-vivos. Não é isso. De maneira nenhuma. O espiritismo quer pessoas alegres, só que ele quer trazer o conhecimento numa amplitude maior. Que tudo aquilo que a gente vai fazer, de certo ou de errado, tem as suas consequências. Nós podemos fazer de um tudo. Pesa sobre nós o livre-arbítrio. Mas aí, então, depois não reclama. E a verdade é que a doutrina, ela permite que a gente analise o caminho certo e o caminho errado. Que a gente fala assim, às vezes a gente recebe muitos irmãos que nos dá bastante trabalho em questão de obsessão, né? Dá licença, gente. E a gente tem a mania de falar, ele está me obsediando. Gente, ele só está obsediando porque a gente convidou. Que a gente permitiu. Somos seres imperfeitos, sim. Mantemos uma sintonia mental elevada constantemente? É impossível.
Porque a Terra é mundo de provas e expiações. Nós temos queda, não tem nem dúvida disso. Mas a doutrina nos traz conhecimento de como não ficar numa sintonia vibratória baixa. Que nós temos a obrigação de achar um caminho para progredir e ser feliz, mesmo com todas essas dificuldades. Então não dá para fugir. Aí eu vou fugir daquela situação porque vai lesar meu progresso. Vou fugir daquela situação porque assim eu não consigo me elevar moralmente. Nada disso. Eu vou enfrentar todas essas situações com os conhecimentos que eu tenho, com a fé raciocinada que eu criei e com a possibilidade que a doutrina me dá de saber o que é certo e errado. E como espíritos imperfeitos que somos, a gente, infelizmente, às vezes tenta se esconder atrás dessas situações, que é o que a gente falou anteriormente, né? Vou aproveitar a folia de carnaval e vou extravasar tudo que eu tenho, porque lá eu sou só mais um. Então ela volta a reafirmar que a gente nunca pense assim, porque aí sim se instala o grande perigo para que não ocorra o nosso progresso espiritual. A gente falou até agora que a nossa Terra é envolvida e consegue atrair inúmeros espíritos inferiores. E onde estão os espíritos benfeitores nessa situação? Gente, eles se instalam aqui antes. Eles vêm para cá antes que tudo isso aconteça. Prova disso que os nossos trabalhadores espirituais da nossa casa, eles pedem até que nesses dias nós não tenhamos trabalhos espirituais. Que a gente os libere, porque a tarefa no plano espiritual é muito grande. Veja bem, com a desculpa das festividades do carnaval, se usa muito álcool, se usa muita droga, se faz sexo sem raciocínio à torta e à direita, sem consequência de doenças ou de um ser vivo que venha depois e não vai ter amparo. Se usa toda essa situação. E aí a gente acaba vendo as estatísticas de grande violência, crime, confusão, agressão e depois sofrimento para a vida inteira de uma doença adquirida, porque nesses dias tudo é permitido, eu posso. Isso a gente tem uma noção aqui que a gente enxerga, os nossos hospitais, a nossa polícia. Imaginemos como é que é no plano maior. Se para cada um de nós que comete um erro desse, nós atraímos em torno de 30, 40, 50 entidades com a mesma sintonia nossa. Imaginemos o trabalho que a equipe espiritual superior tem para socorrer depois esses irmãozinhos inferiores que acabam sentindo toda a sintonia da Terra e eles querem ficar. Eles não querem retornar. E geralmente, por experiência própria, há 30 anos dentro de uma sala de trabalho nas casas, a gente percebe a quantidade de socorro que aumenta nas casas espíritas depois dessas datas. Porque são irmãos que voltaram junto daqueles que usaram droga, daqueles que usaram álcool, e eles têm abstinência no plano espiritual, como ocorre aqui. Porque aqui só é uma cópia grotesca de lá. E aí ocorre grande dor e sofrimento no plano espiritual, e é onde as nossas equipes de socorro fazem assistência para ajudar esses espíritos benfeitores. Então não existe só a atração dos espíritos inferiores. Nós também damos muito trabalho para os espíritos benfeitores. Porque eles têm que deixar grande parte das suas tarefas, do seu desenvolvimento no plano espiritual, para vir nos socorrer, porque a gente acha que tudo pode. Que a responsabilidade saiu de férias. E é mentira. E aí eles nos passam 4 orientações.
uma daquelas que a gente já falou, que qual seria o mérito do espírita ser bom, fazer, porque a gente não veio aqui só para ser bom não, tá? Porque eu posso ser bom única e exclusivamente comigo mesma. A gente veio aqui para fazer o bem. É esse o nosso principal trabalho no planeta Terra. Então, para que adianta dentro da casa espírita, dentro do meu meio eu querer fazer o bem? É lá fora que a gente tem que fazer o bem. É lá fora que a gente tem que levar todo o aprendizado. Nós temos um companheiro palestrante, eu não guardo o nome, gente, eu sou horrível para guardar nome. Que ele diz que espírita, quando chega na casa espírita, ele é de São Paulo. É como o lá de baixo, o cristão, ele tem 2 andares. Então, os espíritos entram tudo numa salinha, viu, gente? Bota uma asinha de anjo e sobe para a parte superior. Tá tudo santo. Mas quando sai, arranca a asa, pega o carro, na primeira esquina, cortou a frente a um palavrão. Que conhecimento cristão é esse? É para quem burla a lei que a gente tem que levar e exemplificar. Não é dentro da nossa casa. É na sociedade, porque é lá que a gente vai progredir. O carnaval não pode ser simplesmente rejeitado, mas vivenciado com a segurança do entendimento espírita, de responsabilidade e de bom senso, e como uma festa popular que ainda tem lugar no planeta evolutivo da Terra. Então, eu posso chamar de que o carnaval é uma prova? É. É uma prova, sim. Faz parte da nossa escola. É um dos obstáculos que atravanca o progresso. Então, eu posso encarar, como inúmeras outras situações, o carnaval como uma prova. Nada há de errado em se buscar a alegria, as manifestações de felicidade, desde que se questione os caminhos que levam a ela, para não cairmos no engano da felicidade aparente. Espiar. Nós temos uma prova onde nós temos que espiar a maneira correta de vivenciar essa festa popular. Porque não adianta os espíritos levantar uma bandeira e tentar destruir a festa de carnaval. A gente tem que levantar a bandeira e levar o ensinamento, principalmente para os nossos jovens, de como é que deve ser vivido essas festividades. E o caminho a ser seguido precisa ficar bem claro, se não quisermos ter complicações no futuro. Porque aquilo que não nos serve em outros momentos da nossa vida, por que vai servir somente no dia de carnaval? Eu me drogar, me alcoolizar, não respeitar o próximo, ser violento o tempo todo. No meu trabalho isso serve? Não serve. Na minha família isso serve? Não serve. E por que nos dias de carnaval tem que servir? Não serve. Então, todo esse estudo quis trazer para a gente que qualquer lugar que estejamos, em qualquer época e em qualquer situação, o que interessa é a nossa sintonia vibratória. E com todas as dificuldades da nossa vida, nós temos que progredir achando o caminho correto. E lembrar sempre que o que não serve de ruim nos meus dias normais, não serve em qualquer outra situação. Resumindo, não adianta pular o obstáculo, nós temos que enfrentá-lo da melhor maneira possível, achando o caminho certo e sabendo que aquilo que nós colhemos, nós plantamos, nós colheremos. E que sempre a sintonia é uma questão de semelhança entre os espíritos. Então, nós temos que nos preocupar o tempo todo. Qual é o tônus
vibratório em que eu me encontro. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho só de entendimento que a gente tem que preparar os nossos jovens, porque o Espiritismo ele já não tem mais o perfil de 30 anos atrás, onde a gente só encontrava pessoas mais maduras. Hoje a gente encontra muitos jovens e eles não vêm sem conhecimento, porque tem um doutor aí, chamado Dr. Google, que ele já traz um monte de conhecimento. E quando a gente vai entrar dentro de uma sala para levar uma instrução, nós temos que pesquisar muito, porque ele já vem finindo. Não é igual há 15 anos atrás, quando a gente entrava numa salinha de aula e a gente ia levar toda a novidade. Imagina, eles já sabem. A gente só tem que ensinar onde é que se coloca todo esse conhecimento. Então, que a paz de Jesus possa envolver todos vocês, e que se preparem e se entreguem inteiramente na mão dos nossos companheiros que estão dentro da sala se preparando há algum tempo, que aí eles vão passar os fluidos magnéticos necessários para equilibrar e restabelecer o corpo de vocês e principalmente a parte espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo.